Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera que fores frio e quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compras ouro provado pelo fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer-lhe, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós não sabemos fazer nada sem o teu poder. Nós não sabemos fazer nada sem as suas forças. Nós te pedimos que a tua graça continue se manifestando no meio de nós. Tua graça salvadora, Jesus. Nós somos pequenos. Nós somos do tamanho que devemos ser diante do Senhor, Pai. Então fala conosco, Deus, de acordo com o controle do teu Espírito. Fala comigo através de mim. Em nome de Jesus. Quem estiver em pé pode se assentar aplaudindo aquele que vive e que reina, amém? Pode aplaudir ao Senhor, aquele que reina para transformar você, para transformar a sua vida. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos, quando a gente lê o livro de Apocalipse, talvez a gente não entenda, existem linhas de interpretações deste livro. A gente sabe que o apóstolo João está dizendo aqui em Apocalipse 3,15 sobre três estados físicos de temperatura física, né? Para mim é o crente, é o cristão natural, é o cristão carnal e é o cristão espiritual. E tem alguns que lê esse livro aqui, os espiritualistas, por exemplo, eles acreditam que essa Bíblia aqui, ela é teoria simbólica. Ela não vai se manifestar literalmente. Existe uma linha de raciocínio daqueles que leem o livro de Apocalipse, que são os preteristas, que eles acreditam que essa palavra aqui, o livro de Apocalipse, das revelações de João, são feitos do tempo em que Jesus esteve em Jerusalém até o reinado de Roma. Existem os futuristas que acreditam que logo quando Jesus vir, vai se manifestar o livro de Apocalipse, na proximidade de Jesus, quando Jesus vir, e vai terminar quando Jesus também estiver se ascendendo. E existe os historiadores, as pessoas que acreditam que um pouco do que está escrito no livro de Apocalipse está acontecendo. E existe um pouco do conteúdo do livro de Apocalipse que ainda acontecerá. Eu não sei como você enxerga o livro de Apocalipse, mas é um livro bom de se estudar. E para falar do livro de Apocalipse, de falar do apóstolo João, nós temos que lembrar do apóstolo Paulo. Mais ou menos 33 anos antes de apóstolo João for levado para a ilha de Patmos, Paulo ele era um homem que ele ministrava a palavra. E se Paulo ele não participou, se Paulo ele não fez com que essas igrejas nascessem, Paulo pelo menos ele participou de alguma forma para que essas igrejas existissem. As 7 igrejas da Ásia que o apóstolo João está pregando. As 7 igrejas que para mim, irmãos, quando você vê o globo terrestre, você vê a divisão entre o Oriente e o Ocidente. Para mim, em Éfeso, em Filipenses, melhor dizendo, é a porta do Ocidente, quando o Evangelho é pregado para o lado do Ocidente do globo terrestre. Para mim, eu vejo que do lado do Ocidente há um mundo espiritual favorável. Você vê quando pessoas que migram do lado do Oriente, por exemplo, eu conheço uma família de árabes que eles amam o Brasil, mas é por causa do mundo espiritual. Você vê que o lado do Oriente é um lado que
que é o lado das guerras, é o lado do panteísmo, é o lado dos conflitos de religião, é o lado onde o diabo parece que tem mais as mãos dele ali sob o controle. Mas existe esse lado do Ocidente, que é o lado onde está o Brasil, amém? Onde Jesus vai trazer sim um avivamento. E você pode ter certeza que o Ocidente vai afetar o Oriente, como já está afetando o Oriente. Então o apóstolo Paulo, ele ajudou muito com que essas igrejas nascessem. E Deus sabia de tudo isso quando ele começa a fazer com que as igrejas nascem na Europa. Porque ali situava as cidades mais ricas da época, para que o evangelho pudesse proliferar sobre a terra. Para que o evangelho pudesse chegar até o Brasil, por exemplo, e pegar eu e você, e encher eu e você do Espírito Santo. E com certeza Paulo participou de Éfeso, Esmirna, de Pérgamo, dessas cidades, Tiatira. A gente sabe que com certeza Paulo também plantou ali uma semente da palavra de Deus na igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E é sobre Laodiceia que o apóstolo João está dizendo aqui. Porque a gente sabe, as cidades vizinhas de Laodiceia eram cidades ricas, que se gabavam dos seus bancos, dos seus colírios, dos seus remédios. Mas João está dizendo, através da mensagem de Jesus, que aquela igreja que se achava rica, na verdade ela era pobre. Porque a verdadeira riqueza, irmãos, é quando um homem é mais rico espiritual do que material. A verdadeira riqueza, que há um confronto na nossa vida. Talvez você seja mais rico material do que espiritual. Então tem que tomar cuidado. Quando você é mais rico espiritual do que material, então sim, você pode ter discernimento se suas riquezas pertencem ao Senhor ou não pertencem. 1 Coríntios 12:10 diz assim, irmãos, que há discernimento do Espírito, um dom do Espírito Santo que virá no final dos tempos. Apocalipse 16:15 diz assim, que haverá um dia que o trono de Deus será visto pelos homens. E ali está dizendo, veste as suas vestes com a santidade de Deus. Apocalipse 19:8 diz assim, que nossas vestes são vestes de justiça, para que você não seja achado nu. Apocalipse 16:15 diz, diante do trono de Deus. É como Jesus, quando ele está na terra, ele diz assim para a igreja, diz assim para a terra também, diz assim, eu virei como um ladrão. Mas 1 Tessalonicenses 5:4 diz assim, que se você é filho da luz, aquele dia não virá sobre você como um dia de ladrão. Sabe por quê? Porque o teu espírito vai estar iluminado, o teu espírito vai estar em comunhão com o Espírito de Deus. Então você vendo o apóstolo Paulo ele era um homem que tinha, um homem estudioso, que onde ele andava com seus pergaminhos. Isso você vê em 2 Timóteo 4:13, ele diz assim, quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, traga os livros e principalmente os pergaminhos. Mas a gente sabe que há um conflito. Você está disposto a morrer por Jesus? Às vezes nós erguemos os nossos braços e louvamos ao Senhor, e o Espírito de Deus dizia assim, você está disposto a morrer por mim de verdade? A ser como se fosse um mártir e morrer por Jesus? Ou será que estamos só louvando ao Senhor com as mãos e não louvando com o coração? Porque Provérbios 4:23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não é as suas mãos que você tem que guardar, é o seu coração. E se você guarda o seu coração, Deus vai te ensinar a guardar as suas mãos. Por isso que mais importante para Deus é você conhecer a Deus. Porque se você conhecer a Deus no sofrimento, nas aflições, o sofrimento será menor. Qual é a diferença de alguém que vai viver aflições sem Deus e alguém que vai viver aflições com Deus? É que o sofrimento é menor, por causa do conhecimento de Deus. Porque João 16:33 diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se você estiver com Jesus, você também vai vencer. E a gente conhece a história, 64 depois de Cristo, há um incêndio. E os imperadores romanos, como Nero, ele acusa os judeus, porque de 14 cidades, 10 cidades foram levadas ao fogo, e 4 cidades ficaram inteiras. E por incrível que pareça, 4 cidades inteiras eram cidades dos judeus, dos cristãos. Mas Nero, como ele era um homem ruim, um homem de coração ruim, então ele julga, ele condena os cristãos e condena também os judeus, porque judeus também podem um dia ser cristão, amém? Você não pode pecar o homem ainda que é judaizante, o homem que idolatra o Yom Kippur. Não estou dizendo sobre você respeitar o Yom Kippur, estou dizendo sobre você idolatrar o Yom Kippur, sobre você idolatrar um dia. Jesus não é maior
Jesus não é menor do que o sábado, Jesus é maior do que o sábado, e você também é maior do que o sábado. Romanos 10,4 diz assim que o fim da lei é Cristo. 1 João 4,2 diz assim que se o Espírito de Deus testifica com o Espírito Santo que você anda como Jesus andou em carne, então também você é filho de Deus. Ou seja, porque o objetivo da lei era formar Jesus dentro do homem. Mas Nero viu que com que essas 4 cidades de judeus, essas 4 cidades de cristãos, não tinha sido queimado pelo fogo, então ele acusa esses cristãos, e a gente sabe qual é o fim de apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo então morre, mas antes de apóstolo Paulo morrer, ele diz em 2 Timóteo 2,9, pelo que sofro trabalhos, até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. E por mais bonito que a pregação seja, por mais bonito que a ministração seja, o que o Espírito de Deus mais considera é a unção que está sendo derramada, sabia disso? Isaías 10,27 diz assim que o jugo será despedaçado por causa da unção. É como a irmã estava louvando aqui, dizendo, a irmã estava dizendo assim, olha aqui, se você chegou aqui cansado, Mateus 11,28 diz assim, vinde a mim, vós que estás cansados. Se você estiver cansado, o melhor lugar não é o leito da tua cama. Se você estiver cansado, o melhor lugar não é um hospício, não é psiquiatria, psicologia, ainda que isso possa te ajudar. Mas o melhor lugar é você vir para a igreja adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque são esses que Deus procura, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E se você nascer de novo, João 3,8 diz assim que aqueles que são nascidos de novo são como o vento. Não sabe de onde vem e nem para onde vai. Porque é o vento que leva eles. É a voz que levam eles. Não vai ser mais a alma. A alma é um alpendre, a alma é um pensamento. A alma gosta de pensar nas coisas do futuro e nas coisas do passado. E ela gosta também de estagnar você no tempo presente. A alma gosta de falar de projetos que você tem no seu coração para você viver. A alma gosta de falar das frustrações do passado. A alma gosta de deixar você com aquele estilo TDAH, sabe? Que a pessoa, você está conversando com a pessoa, parece que a pessoa está em outro planeta, mas ela está rodeada de pensamento. Mas Jesus quer que você pegue a sua alma e leva ela para o Espírito de Deus. E Ezequiel 18,4 diz assim, todas as almas são minhas, tanto dos pais como dos filhos. E a alma que pecar, esta morrerá. Mas se você livrar a sua alma do pecado, você vai viver o que Paulo viveu. Paulo dizia assim em Filipenses 1,21, mesmo diante da morte, ele dizia, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho, o morrer é lucro. Por que o morrer é lucro? Porque Deus vê você, Deus sabe de tudo que você passa, e Deus ouve você. Em Êxodo 3,7 diz assim, e disse o Senhor, Deus dizendo para Moisés, o Senhor disse, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque eu conheci as suas dores. Deus vê, Deus ouve e Deus sabe. Talvez você diz assim, parece que Deus não está me vendo. Deus está te vendo. É que Deus está te tratando. O silêncio de Deus fala mais do que quando Ele fala. Porque o silêncio de Deus faz você pensar nas coisas que Deus já te disse. E faz você pensar nas coisas que Deus ainda falará com você. Faz você pensar em se posicionar para você ouvir a voz nova do Senhor. Para você ouvir uma direção nova do Senhor. Para você entrar na doutrina do Espírito. E qual é a doutrina do Espírito? Para você aprender qual é a doutrina do Espírito, você precisa aprender qual é a doutrina de Satanás. Qual é a doutrina de Satanás diante de Deus acerca de Jó? Primeiro, Satanás, ele disse para Deus assim acerca de Jó: o seu filho é abençoado, seu filho ora, seu filho vai para a igreja, porque ele tem muitas riquezas. Olha a doutrina do diabo diante de Deus acerca de Jó. Ele tem muitas riquezas. Aí então Deus disse assim, então você pode tocar nas suas riquezas. Vamos ver se ele vai continuar a me adorar. Por quê? Porque o diabo sabe, se você vai na igreja atrás de riqueza material, você pode estar se misturando com a doutrina de Satanás. Se você vai na igreja por interesses, por que o Brasil ainda não sofre um avivamento mais amplo, um avivamento mais profundo? Porque parte da igreja do Brasil ainda está buscando interesses.
Do mesmo jeito que o espiritualista vai no ocultismo para buscar sobre os seus espíritos as coisas deste mundo, as vitórias deste mundo, o sucesso profissional, ainda a igreja, parte da igreja do Brasil ainda está buscando isso. Mas em nome de Jesus eu profetizo que aqui não tem esse tipo de pessoa, amém? Em nome de Jesus, irmãos, porque a doutrina de vocês são a doutrina do Espírito de Deus. Em uma nação onde as igrejas não são fechadas, onde as igrejas não são perseguidas, o que o diabo quer fazer é infectar, é tocar na doutrina do mundo do Espírito Santo sobre a sua igreja. Então ele disse assim: é porque o seu filho tem muitos bens, o seu filho tem um emprego, o seu filho, o emprego dele tem o salário todo mês batido, ele dá o dízimo. É por isso que ele louva ao Senhor Deus, o diabo falando. Então Deus disse: vai lá, então deixa, permite, eu permito. Vai lá, mas não toque nele. Qual é o outro patamar da doutrina de Satanás acerca de Jó diante de Deus? Onde ele diz assim, que o seu filho é abençoado porque ele tem família. Os seus filhos não estão na droga, você faz sacrifício sobre eles se juntam para festejar. A família dele é toda controlada pela religião. Então Deus vai lá, então tá bom, pode tocar nos filhos de Jó. Pode fazer o que você tem que fazer, mas não toque nele. Qual é a terceira doutrina de Satanás diante de Deus acerca de Jó? O seu filho ainda adora porque ele tem saúde. Mas Jesus sabia, Jó vai me adorar no meio da enfermidade. Jó vai me adorar com câncer dentro do corpo. Ele vai me adorar com lepra na pele. Não, pode tocar em Jó, mas só não pode tomar a alma dele, porque a alma dele ainda pertence a mim. É a mesma coisa que você dizer, o meu casamento não está bom. Deus está dizendo, me adore. Porque o problema do seu casamento, o problema dos seus pais não estarem bem, o problema dos seus filhos estarem na droga, o problema de algo ou alguém não estar do jeito que você quer, não significa nada. O que significa é que você precisa discernir o que está acontecendo no Espírito. Se você tiver uma leitura no Espírito, uma impressão no Espírito, já é o suficiente. Porque Jesus vai fazer você descansar. O que o apóstolo João está dizendo, nós precisamos mais do que ser crentes naturais, mais do que ser crentes carnais, nós precisamos ser crentes espirituais. Nós precisamos ser crentes que estamos buscando ao Senhor verdadeiramente, e não só buscar o Senhor num tempo de culto, num tempo de liturgia diária, não só colocar regras na nossa busca, não colocar Deus numa caixinha da religião, ou numa caixinha de raciocínio de mente. Não, Deus não cabe na sua mente. Deus está trabalhando para toda a terra. Porque a partir do momento que você acha que Deus só cabe dentro de você, você vai começar a se idolatrar. Então a questão não é quanto mais opressão você tem, mas é quanto mais conhecimento de Deus você vive. A questão é que quando Deus mostra para você as suas fraquezas, as suas debilidades, Deus vai querer saber a humildade da sua prosperidade. A prosperidade da sua humildade. Quando você ver em você em seus dias que você é fraco, e Deus apresentar para você as suas debilidades, aprenda. Por trás da sua debilidade há uma prosperidade. E essa prosperidade se chama humildade de reconhecer. Humildade de reconhecer que você é fraco. Mas Joel 3,10, Jesus disse assim, diga ao fraco. Aqui de cima, Deus dizendo, lá de cima, não é mensagem positivista. Deus não está mandando você dizer, diga para o seu irmão para ele ficar falando o dia inteiro, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Não, Deus está dizendo, diga ao fraco lá embaixo na terra, que eu, Senhor, aqui em cima sou forte. E a minha graça te basta. Se você me buscar, a minha graça te basta. É isso que o Senhor está dizendo. Porque existe sim uma palavra de confissão bíblica, mas a gente não pode só viver de confissão bíblica. Nós temos que viver de realidades espirituais. 33 anos depois, então, somente havia alguém acima do apóstolo João. O imperador Nero, o imperador Domiciano, esses imperadores de Roma, porque esses homens não adoravam a Deus, porque eles divinizavam os imperadores, eles queriam que você abaixasse diante dos imperadores romanos, e João não fez isso. Então esses imperadores romanos levaram João até a ilha de Patmos. Para o homem, João foi para a ilha de Patmos por causa do homem. Para o homem, João foi para a ilha de Patmos por causa
dos imperadores romanos. Mas para Deus, vê aí Apocalipse 9. João foi para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Deus só estava usando as autoridades da terra. Então preste atenção, quando houver problemas maiores na sua vida, fique tranquilo, Deus é maior do que os problemas. Mas Jesus, Deus, Ele só está usando a sua mão. A Bíblia diz assim que Faraó, por mão forte, não ia deixar com que Israel saísse do Egito para o deserto, para adorar a Deus no deserto. Mas no versículo seguinte diz assim: mas eu com as minhas mãos tirarei Israel do Egito e levarei para o deserto. Por quê? Porque nem a mão forte do homem é maior do que as mãos do Senhor. Então preste atenção, quando houver uma perseguição na terra acerca do cristianismo, que a Bíblia diz assim que se há perseguição, a perseguição tem que ser porque você é cristão. O que a igreja tem que fazer hoje é se organizar para funcionar, antes de se organizar para fazer algo. A igreja precisa funcionar no Senhor antes de se organizar para fazer algo para o Senhor. A igreja precisa se organizar para estar com Deus antes de fazer algo para Deus. Eu sei que na medida que os dias vão passando, nós vamos fazendo a obra da igreja, amém? E Hebreus 10, 25, 26 diz assim, para você não deixar de congregar. 1 Timóteo 3, 15 diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Não tem problema. Mas nós não podemos tirar os valores, inverter os valores. Nós temos que entender que nós precisamos primeiro estar com Ele, para depois funcionar nele. Estar com Ele no secreto. Então, não se organize para funcionar, mas se organize para estar. O senhor está querendo dizer o que, pastor, com isso? O senhor está dizendo que eu posso vir para os cultos? Sim. Eu estou dizendo que amanhã, quando você acordar, não vai ter culto às 8 horas da manhã, se você estiver de folga. Não vai ter culto. Ah, mas pastor, eu estou dizendo que você pode acordar 1 hora antes de você sair para o seu trabalho e fechar a porta do teu quarto, falar com Deus em oculto, e Deus vai te publicar no mundo do Espírito. Eu estou dizendo que no seu dia a dia, fora das responsabilidades litúrgicas, religiosas, seja qual for a sua função litúrgica, no seu dia a dia você vai precisar remir o tempo. E Efésios 5,16 diz assim, remindo todo o tempo. Gálatas 4,10 diz assim, guardai os dias, meses e anos do Senhor. E quando está falando disso, está falando para você ir para a igreja de segunda a sexta. Está dizendo para você ir para Deus de segunda a sexta. Ainda que Deus esteja na igreja, ainda que a igreja faça parte do projeto de Deus, mas Deus quer que você seja amigo dele. Tiago 2,23 diz assim que Abraão foi amigo de Deus. O que aconteceu com Paulo é que Paulo ele teve essa visão. Ele não adorou a sua ex-religião farisaica. Ele não adorou os imperadores, assim como o apóstolo João também não adorou os imperadores. Então, por causa da palavra de Deus, ele foi levado para um lugar. E presta atenção, se você buscar na sua vida segurança religiosa, Apocalipse capítulo 3, de 11 a 15, o anticristo trará uma segurança, uma dependência religiosa. Se você dizer assim, olha, sem a igreja aberta eu vou morrer espiritualmente. Sem o meu pastor orar por mim todas as manhãs, ou eu escutar a oração da manhã do pastor do YouTube, eu vou morrer espiritualmente. Então tome cuidado, porque Apocalipse capítulo 13, de versículo 11 a 15, diz que o anticristo vai trazer uma segurança religiosa dentro da tua religião, dentro da religião que ele vai criar. Efésios 4:11 diz assim que Deus levantou um para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas, para que todos conheçam a unidade do Espírito e o vínculo da perfeição. Por que o vínculo da perfeição? Porque Colossenses 3,14 diz assim que o amor é o vínculo da perfeição. Por quê? Porque Gálatas 5,6 diz assim lá no final que a fé atua pelo amor. Porque Lucas 10:27 diz assim, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua mente, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Então, se você amar a Deus sobre todas as coisas, tem um dia que você não vai precisar de apóstolos, de pastores, de missionários, de evangelistas, de líderes. Sabe por quê? Porque você vai andar com Deus nas ruas.
E vai ser nas ruas que Deus vai trazer as prostitutas, as meretrizes, os usuários de droga. Porque esses daí, diante da sociedade, eles não têm mais saída. A sociedade já colocou ele debaixo do saco de lixo. Mas para Deus, irmãos, Deus pega o homem do saco de lixo, do meio do monturo, e faz dele a sua obra no Espírito. Faz dele a sua obra no Senhor. Deus começa a esculpir aqueles que para o mundo é loucura, mas para Deus é sabedoria. Então, se você é dependente de alguma religião, não seja dependente de religiões, seja dependente do Espírito de Deus. Apocalipse 13, de 16 a 17, diz que o anticristo trará uma segurança econômica. Se você é dependente do dinheiro, se prepare. Se você é dependente de um bom alimento, de um bom almoço, de uma boa janta, de uma boa refeição, se prepare. Porque o anticristo fará com que você tenha uma marca dele para você ter isso na sua vida. Agora, se você é um homem de consagração e jejum, se você é um homem que consegue, se você é uma mulher que consegue ficar dias sem comer, sem sentir falta da comida, se você é uma pessoa que já não está mais apegada às coisas materiais, se prepare, porque o anticristo não vai te pegar. Aí você diz, mas pastor, isso é só quando o anticristo vir. Mas o anticristo, o espírito dos anticristos já estão sobre a terra, já estão manipulando o planeta Terra. O sistema desse mundo, 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno, porque os poderes deste mundo já estão tentando influenciar aqueles que são do Espírito. E o diabo não tem problema com os evangélicos, o diabo tem problema com quem é do Espírito. Porque ele sabe, quem é do Espírito vai fazer homens do Espírito, vai produzir mulheres do Espírito. Porque pessoas comuns só produzem pessoas comuns, mas pessoas cheias de Deus só produzem pessoas cheias de Deus. E as pessoas cheias de Deus são pessoas que já estão desvencilhadas das coisas do mundo. Então a igreja tem que tomar cuidado, irmãos, porque a Atalaias não prega campanha, mas nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos estar em uma campanha do sucesso dos nossos sentimentos. Podemos estar vivendo a campanha do sucesso das nossas emoções. Podemos estar vivendo campanha de prosperidade das nossas vontades. E Deus não quer que nós vivemos uma campanha de prosperidade interna das nossas vontades. Talvez todo dia é uma luta, porque vem para a igreja para ouvir que você não tem que fazer campanha, mas a sua alma ainda está fazendo campanha. Quando o Espírito de Deus não quer que você faça campanha, o Espírito de Deus quer que você faça uma campanha para você sofrer metamorfose. Campanha para você renunciar. Ninguém faz a campanha da morte em nenhuma igreja, mas estamos precisando da campanha da morte do próprio eu. Os historiadores contam que homens, pelos imperadores romanos, foram assados em fornalhas. Homens que dentro de lugares quentes foram cozidos dentro de fornalhas. A história conta que o apóstolo João estava dentro de uma fornalha de azeite, estava sendo ali. Ele não morreu. Homens que não negaram a sua fé, homens que seguiram avante, fizeram a obra de Deus e seguiram avante, que não decidiram olhar para trás. E Deus vai levantar homens nesse status. Talvez sejam os seus filhos, as suas filhas, se prepare. Talvez sejam os seus netos, eu estou profetizando. Talvez seja uma criança que você vai ouvir ela falar, e vai falar de Jesus para ela, e vai saber que ela vai amar a Bíblia. E mais do que a Bíblia da religião, a Bíblia que o ateu conhece, que Satanás conhece, ela vai conhecer a Bíblia do Espírito de Deus, que o diabo não tem revelação do amanhã, mas quem tem o Espírito de Deus tem revelação do amanhã. É por isso que Deus abre as igrejas. Êxodo 25:8 diz assim que Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo no meio deles, para que Deus pudesse habitar no meio deles, mas Israel infelizmente não entendeu. Ele não recebeu a Torá, não recebeu o Espírito de Messias. E o que a religião só sabe fazer, irmãos? Filhos do inferno. Mateus 24:15 diz assim que os escribas e fariseus, eles percorrem céus e terras e mares para fazer filhos do inferno maiores do que eles. E a religião só sabe fazer isso. Gênesis 5:3 diz assim que agora os homens foram criados segundo a imagem e semelhança de Adão, não mais segundo a semelhança de Deus, porque a humanidade só sabe criar homens comuns. Mas Jesus morreu na cruz para algo diferente, vocês estão entendendo?
Hebreus 10:20 diz assim que pelo novo, pelo vivo caminho, isto é, pelo véu que se rasgou, foi aberto um novo caminho para nós. Hebreus 4:16 diz assim que você pode entrar com confiança diante do trono da graça e receber socorro, graça em tempo oportuno. Hebreus 4:12 diz assim que a palavra de Deus, ela é afiada e ela divide juntas e medulas, alma e espírito. O homem que tem a Bíblia na sua mente, a mulher que tem a Bíblia no seu coração, ela vai saber o que é a alma e o que é o espírito. Ela vai saber o que está sendo juntas e medulas, o que ainda está sendo ligado e o que está sendo criado, da parte de Deus e da parte da sua humanidade. Ela vai saber frear as coisas que são da sua humanidade, para fazer com que tenha espaço no seu interior e na sua vida das coisas que pertencem ao Senhor. E eu sei que isso é uma luta interior. Mas quando Jesus morreu, Ele deu o Espírito de Deus. E João 16:8 diz assim que o Senhor vai convencer o mundo do juízo, do pecado e da justiça. Do juízo, porque o crente cheio do Espírito Santo vai perder o juízo do mundo e vai ganhar o juízo de Deus na vida dele. Deus vai dar o seu juízo para os filhos dos homens. Vão ter coisas que o mundo vai achar que você está vivendo coisas loucas, mas se prepare. Talvez alguns crentes mais naturais não vão achar louco o que os crentes mais espirituais vão estar fazendo, mas é que ele perdeu o juízo do mundo e ganhou o juízo de Deus. Porque ele ouviu a voz do Espírito falar com ele algo que não é comum para os naturais. Ele ouviu algo da parte do Senhor que não é comum para os carnais. Crentes carnais que vivem atrás de comida, que vivem atrás de bebida, não vivam atrás dessas coisas. Essas coisas são os que os gentios buscam. Essas coisas são os que os gentios buscam. Se você trabalha para ser assalariado, para você ter a sua comida no prato, na mesa, se cuide, porque essas coisas são os que os gentios buscam. Deixe Deus te levar para um nível mais profundo. Deixe Jesus te levar para o entendimento mais profundo dele, onde essas coisas não são mais o alvo da sua vida. E quando Jesus sobe, o Espírito desce. E Romanos 8:26 diz assim que agora Ele intercede por vocês com gemidos inexprimíveis. É o famoso Sunanti Lambanomai. Sunanti Lambanomai é andar junto, andar em ação com o Espírito, andar auxiliado pelo Espírito Santo, andar governado pelo Espírito Santo, andar em parceria. O pastor Renato tem costume de falar: ei parceiro, andar em parceria com o Espírito Santo, andar em parceria com o Espírito de Deus. Mas Deus, o Espírito de Deus sendo o dono desse relacionamento. Porque Deus confia em todos a salvação, mas Deus não confia a todos as suas revelações. Deus confia em todos a sua salvação. Efésios 2:8, vós sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas Deus não confia a todos a sua revelação. Salmos 25:14 diz assim que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. E para esse, Ele lhe mostrará os seus mistérios. Amós 3:3, assim: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como vai andar dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:7 diz assim: certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem antes ter avisado os teus servos e profetas. Porque Deus confia em todos para a salvação. Todos aqui são salvos, amém? Mas Deus não confia a todos a sua revelação. Deus não confia a todos a sua intimidade. Mas Deus fechou monopólio com alguém? Não. Está aberto o caminho para a intimidade. Quem decide a intimidade, quem decide o nível de obediência é você. E não é uma intimidade, uma autoridade para milagres. Ter intimidade para uma autoridade para fazer milagres. Não é ter intimidade para ter uma autoridade para orar nos irmãos e orar nos lenços e fazer a campanha do lenço. Não é autoridade para expulsar demônios que Deus quer. Porque isso daí, irmãos, muitos daqui vão fazer, agora é uma autoridade.
para você conhecer o propósito do Mashiach, do Messias. Uma autoridade para você ser um homem simples, uma mulher simples, mas no prumo de Deus. Daniel 5:27 diz assim que Deus tem uma balança, pesado foste na balança e foste achado em falta. Amós 7:7 diz assim que Deus mostrou para um profeta um prumo, porque Deus é Deus de peso, Deus também é Deus de alinhamento. Provérbios 16:2, assim que todos os homens, eles dominam seus próprios caminhos, eles planejam seus próprios caminhos, mas Deus é quem pesa o seu espírito. E eu quero ter o espírito pesado. Você não quer ter o espírito pesado no Senhor? Não estou dizendo peso, não estou dizendo de você ter peso nas suas costas, estou dizendo de você ter peso de graça e de misericórdia sobre você, peso de entendimento da parte do Senhor. Então, se você obedecer, na medida que você obedecer o Espírito de Deus, na medida que você vai conquistando, você vai se desprendendo e você vai se perdendo, você vai perdendo as coisas do mundo. E o que acontece é que a promessa que Deus deu para João, para o apóstolo João, a Bíblia diz assim que haverá um tempo em que agora, primeiro, Deus dá uma igreja para o homem não tem a igreja, no tempo da lei. Então agora Deus dá o Espírito para o homem, agora o homem tem o Espírito de possessão, o Espírito Santo. E um dia agora Jesus em Apocalipse diz que vai fazer novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra que você já pode viver hoje. Isaías 65, versículo 17 diz assim: eis que faço novos céus e nova terra. Mas como assim, novos céus e nova terra? É que Deus vai reestruturar toda a terra hoje, agora. Você pode viver nova vida agora, novos dias agora. As suas coisas materiais, você vai olhar para o Senhor e o Senhor vai testificar que foi Ele que deu. As coisas espirituais também vai estar na mão do Senhor. E sabe o que João está dizendo? João está dizendo que a igreja de Laodiceia, ela vivia uma autossuficiência espiritual. A igreja de Laodiceia, eles reconheciam quando Deus estava falando, mas eles rejeitavam o que Deus estava dizendo. Quantos são assim dentro da igreja? Escuta uma pregação, Deus corrige, Deus exorta, reconhece que Deus está falando, reconhece que não é o pregador que está falando, que o pregador está possuído pelo Espírito, está falando nas pregações, reconhece que Deus está falando, mas rejeita o que Deus está dizendo. Sabe por quê? Porque lá fora continua vivendo a sua própria vida, fazendo a sua própria vontade. E Salmo 119, versículo 113, diz assim que Deus aborrece a vida dupla. Deus aborrece a duplicidade. Sabe que é Deus que está dizendo, né? Você sabe que é Deus que está falando, não sabe? Mas não rejeita o que Deus está dizendo, amém? Você sabe que Deus está falando com você? Deus está dizendo: eu vou fazer novos céus e nova terra na tua vida. A presença de Deus vai ser palpável na sua casa se você estiver comigo. As pessoas os vizinhos vão entrar na porta da tua casa e vão sentir a presença de Deus. Não é porque você vai estar orando, não. É porque a presença de Deus vai estar lá como cabode. Você quer ser crente natural, crente carnal ou crente espiritual? Você quer ser alguém que sabe que Deus está falando na igreja, está rejeitando o que Deus está dizendo, ou você sabe que Deus está falando e você vai viver o que Deus está dizendo? Você vai dar valor para o que o Senhor está dizendo? O que o apóstolo João está dizendo, já estou terminando, está dizendo assim, que existem crentes que não recebem a alta temperatura do Senhor para curar cicatrizes e feridas. E Jó 5,18 diz assim: eu faço a ferida e eu mesmo curo. Existem crentes que têm feridas e levam feridas há anos dentro da igreja. Quanto tempo você tem de evangélico? 20 anos. Só que se acontece a mesma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, as reações são as mesmas. O que Deus está dizendo ao apóstolo João, está dizendo: olha, existem crentes que não recebem a alta temperatura do Senhor para curar as suas feridas. E existem crentes que não andam em águas tranquilas para refrigério nas pressões.
E a gente tem que dosar isso, amém? Tem pecado que a lei perdoava com sangue. E tem pecado que a lei lavava com água. A gente tem que saber dosar isso. Tem momentos da sua vida que você vai estar nos refrigérios do Espírito. Mas talvez em outros momentos você vai sofrer ataques que você vai ter que elevar a temperatura da busca. O jejum vai ter que ser mais agressivo. A leitura bíblica vai ter que ser mais agressiva. A intensidade vai ter que ser mais alta. Porque senão vai ser crente morno. E Deus vê um crente frio, que Ele pode converter. Ele vai ver um crente quente, que Ele vai querer aquecer mais. Mas se Ele vê um crente morno, Ele vai vomitar. Mas aquele que perseverar até o fim, Ele vai se assentar com Ele nas regiões celestiais, diz Apocalipse. Vai se assentar no teu trono como Ele se assentou, está dizendo lá em Apocalipse 3. E Efésios 2,6 diz assim, que agora vocês estão assentados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Esse é o lugar que Deus deu para vocês. Vamos se pôr de pé? Vou chamar o pastor Flávio, vou fazer uma oração. Aleluia. Vocês reconhecem que Deus está falando? Então não rejeite o que Deus está dizendo, amém? Deus quer trazer um avivamento sobre a sua casa. É simples, a pregação é simples. Deus quer trazer um avivamento sobre os seus filhos. Deus quer que os pais sejam tão cheios do Espírito Santo que quando coloquem as mãos nos seus filhos caem embriagados do Espírito Santo. Não traz responsabilidade sobre as crianças não sabem as coisas, os adultos sabem. É tempo de consagrar, adultos. Pais, é tempo de consagrar. Avós, é tempo de consagrar. O futuro da próxima geração também está nas suas mãos, para que você imponha as mãos sobre eles. Vamos adorar Jesus. Vamos cantar um louvor. Sim, Jesus.